Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 23 de fevereiro de 2025. Lua é incluída pela primeira vez na lista de locais que enfrentam desafios de preservação. Parte 1. Pela primeira vez, a Lua foi incluída em uma lista de locais ameaçados pela ação humana. A listagem, divulgada a cada 2 anos pela organização World Monuments Fund, WMF, inclui 25 lugares que enfrentam desafios para sua preservação. No caso da Lua, a organização destacou que a exploração lunar tem se acelerado sem o devido cuidado pela preservação da história do satélite natural. A presidente da WMF, Benedict de Montlaur, afirmou que há uma necessidade urgente de preservar objetos emblemáticos do legado da exploração lunar, como a câmera que capturou o primeiro pouso na Lua e um disco memorial deixado pelos astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Esse disco contém mensagens de líderes de 73 países e foi deixado na Lua durante a missão Apollo 11. Pela primeira vez, a Lua é incluída na vigilância para refletir a necessidade urgente de reconhecer e preservar os artefatos que testemunham os primeiros passos da humanidade além da Terra, um momento definidor em nossa história compartilhada, declarou de Montlaur. A inclusão da Lua enfatiza a necessidade universal de estratégias proativas e cooperativas para proteger o patrimônio, seja na Terra ou além, que refletem e salvaguardam nossa narrativa coletiva, completou. De acordo com a WMF, existem 90 sítios históricos na Lua, incluindo o local de pouso da Apollo 11, a base da Tranquilidade. No lugar onde astronautas pisaram na Lua pela primeira vez, há mais de 100 artefatos históricos. Os outros sítios marcam onde outras espaçonaves fizeram contato com a superfície lunar, segundo a WMF. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a destruição necessária e destruição abusiva. 728. É a lei da natureza destruição. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. O instinto de destruição teria, desse modo, sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais. As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem, destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do envoltório exterior, que sofre a destruição. Sempre, porém, é apenas esse envoltório que é destruído, e ele é simples acessório, não a parte essencial do ser vivo. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. 729. Se a regeneração dos seres faz necessária destruição, porque o cerca a natureza de meios de preservação e conservação, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque lhe tem o homem, instintivamente, tal horror, que ela lhe é motivo de apreensão. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo por que Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas,
Ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. 731. Porque, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição. É o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. 732. Será idêntica, em todos os mundos, a necessidade de destruição. Guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa, quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso. 733. Entre os homens da terra existirá sempre a necessidade da destruição. Essa necessidade se enfraquece no homem, à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. 734. Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Tal direito se acha regulado pela necessidade, que ele tem, de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constituiu direito. 735. Que se deve pensar da destruição, quando ultrapassa os limites que as necessidades e segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. 736. Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso o escrúpulo, quanto à destruição dos animais. Esse excesso, no tocante a um sentimento louvável em si mesmo, se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de fevereiro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.